Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo seguro por aí? Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre riscos psicossociais e uma alternativa aí para avaliação, tá? Eu acabei selecionando, duas ferramentas para fazer os levantamentos dos riscos psicossociais dentro das empresas. Uma delas é o Self-Report Questionnaire. Ele não é um diagnóstico clínico, mas é um instrumento de triagem, tá certo? E a gente vai, através dele, aí, fazer uma avaliação e, se porventura precisar de uma confirmação mais específica, ou mais assertiva, a gente teria que contratar um profissional para essa avaliação mais aprofundada, tá certo? Aí um profissional da área da saúde, um psicólogo ou um médico, para fazer. O Job Content Questionnaire é o outro formulário que a gente vai usar. Ele tem lá, ele avalia 3 tipos de demanda, que a pessoa pode ter no trabalho dela, que é uma demanda psicológica, o nível de exigência psicológica dela naquela atividade que ela exerce, o controle sobre o trabalho que ela tem, então ela consegue ali, ter algum controle sobre as atividades que ela tem no dia a dia dela, e um suporte social, se ela porventura tem ali um suporte da parte de supervisão, inclusive dos colaboradores que trabalham junto com ela, Então, esses dois formulários não têm a pretensão de substituir qualquer avaliação de um psicólogo ou de um médico, tá certo? E o material vai servir para realizar uma análise preliminar e, se apontado qualquer tipo de risco relevante a um profissional especializado, deve realizar uma avaliação para uma conclusão, tá? Então, por que isso? Eu imagino que, inicialmente, como essa demanda vai aparecer para o SESBIT, isso aqui acabe ficando para nós, e nós tenhamos que contratar pessoas especializadas, ou se não realizar uma avaliação preliminar já para dar uma resposta, O que eu imagino sobre questão de avaliação preliminar, Primeira coisa, assim, a gente pode dar um baixo risco, nessa avaliação preliminar, e aí a gente tem que manter esse risco baixo, e realizar ali uma reavaliação no tempo para que a gente consiga verificar se isso ainda permanece, risco baixo e aceitável. Uma situação moderada e tolerável, onde eu tenho que eliminar ou reduzir para o menor risco possível. Então eu encontro essa situação, eu tenho que trazer aqui para um nível baixo aceitável, através de ações, Ou se não, um alto nível ou intolerável aqui, onde eu tenho que eliminar ou reduzir o risco, trazendo para a aba aqui de tolerável, ou se não, para a parte de baixo aqui, de baixo aceitável. É importante isso aqui quando a gente vai fazer lá uma avaliação ergonômica preliminar, Então, se a gente tem ali uma avaliação ergonômica preliminar onde vai dando esses resultados, a gente já consegue, detectar de um alto nível intolerável, por exemplo, de riscos psicossociais, a gente já consegue tomar alguma ação para trazer ela para esses níveis mais tolerável aqui ou aceitável, certo? E por que usar esses modelos que eu separei aqui através de pesquisas, Eles foram desenvolvidos com perguntas claras e precisas, E eu fiz uma coletânea aí das perguntas que constavam na maioria dos formulários que eu acabei pesquisando, E elas evitam as perguntas ambiguidades nas respostas, Para que a gente não tenha interpretações diferentes, tá certo? Pelos respondentes ali na hora que eles estiverem preenchendo o questionário. E elas também têm uma escala aí utilizada, que é a escala de Likert, e elas já foram validadas em pesquisas anteriores. Então, diversas outras pesquisas já utilizaram esse tipo de escala e garante aí que seja medido de forma consistente, tá certo? Então, por isso que a gente vai usar esses dois modelos aí. Primeiro, o SRQ20, Ele é um instrumento desenvolvido pela OMS e ele tem ali 20 questões, onde a pessoa vai responder sim ou não, sendo que a resposta sim vai receber 1 ponto e a resposta não vai receber 0 pontos. A pontuação vai variar de 0 a 20 pontos. E aí depois a gente já vai conseguir cair num intervalo de classificação, que é de 0 a 6 pontos baixo risco, um risco moderado de 7 a 13 pontos e um alto risco de 14 a 20 pontos. Então o formulário já é bem direto a aplicação. Você tabulando aí essas informações, você já vai obter um resultado. O Job Content Questionnaire ele foi um instrumento desenvolvido por Robert Karasek para avaliar riscos psicossociais no trabalho, especialmente relacionados ao estresse ocupacional. Então ele vai medir aí 3 dimensões principais do trabalho: demanda psicológica, controle sobre o trabalho e suporte social. A demanda psicológica está relacionada com a carga de trabalho, prazo, exigência cognitiva, O controle sobre o trabalho, autonomia, habilidades utilizadas. E o suporte social, apoio de colegas e supervisores. A pontuação do JCQ, então, ela fica dessa forma. Ele é composto por 49 questões, na versão completa.
e a gente tem a escala do tipo Likert aqui. No caso aqui da planilha que eu elaborei, eu fiz de 1 a 4 a pontuação, tá? Onde discordo totalmente a 1 ponto, discordo parcialmente a 2 pontos, concordo parcialmente a 3 pontos e concordo totalmente a 4 pontos, com a questão das perguntas lá, né? Aí a gente vai ter os scores aí e a gente vai somar eles, né, na planilha. E o modelo do Karasek, ele leva em consideração, para fazer essa somatória, só a questão da demanda e do controle. Ele não leva em consideração a questão do suporte social aqui, tá? A gente vai ver mais pra frente que foi adicionado por alguns outros estudiosos da área aí. E a gente vai ver como é que é essa diferenciação entre uma situação e outra de avaliação, tá? Então, por exemplo, no de Karasek, como ele leva só a demanda e o controle para fazer, né, os cálculos, você vai ter baixo risco, risco moderado e alto risco. O baixo risco ele vai ser caracterizado por um trabalho passivo e com uma baixa exigência. O risco moderado, desculpa, traduzindo, né, uma baixa demanda psicológica mais um alto controle sobre o trabalho ali. O risco moderado eu tenho uma alta demanda psicológica, mas também um alto controle sobre as minhas atividades. E também ele pode ser baixa demanda psicológica e baixo controle. E o alto risco é trabalho altamente estressante, uma alta demanda psicológica com baixo controle das atividades ali, né? Então, o suporte social, ele pode abrandar essas situações, né? Onde se eu tiver um alto suporte, ele vai diminuir a vulnerabilidade ali ao estresse, tá certo? Ao passo que se eu tiver um baixo suporte da minha chefia, da minha gerência, dos meus colegas de trabalho, ele vai ser um agravante para essas situações aqui, tá? Aí tá o formulário, né? Como é que ele vai ser? Ele vai ser composto, então, da escala de Likert. Essa aqui é utilizada de 4 pontos. A gente vai avaliar a demanda psicológica, controle sobre o trabalho e suporte nas 49 questões, tá? O risco psicossocial é classificado com base na demanda e no controle, nesse caso de Karasek aqui. E o maior risco ocorre quando há uma alta demanda e uma demanda psicológica em um baixo controle aí, tá? Como é que ficou estruturado a planilha? Então eu estruturei a planilha da seguinte forma. Eu tenho lá, posso ter uma identificação, né? O nome do colaborador ou não. E as perguntas, né? Então se ele se sente nervoso durante o trabalho, se ele tem dormido mal, se ele tem dificuldades para tomar decisões. Então ele vai respondendo lá e no final a gente soma e depois a gente vai fazer a classificação, né? Se der abaixo aí de 6, vai dar, ou igual a 6, vai dar baixo risco. Entre 7 e 13, um risco moderado. E entre acima de 14, um alto risco. Já da JCQ, como é que ele ficou? Eu tenho lá o formulário, né? Está estruturado também com ID com nome, mas aí eu tenho categorias de perguntas, onde eu tenho, por exemplo, demanda psicológica, controle sobre o trabalho e suporte social. E as perguntas, né? E aí também ele vai ser respondido de 1 a 4 aqui. E depois a gente totaliza, né? A total da demanda, o total do controle e o total do suporte. E aí a gente vai ter os resultados aí no caso do JCQ. Então, só para dar um exemplo, né? Uma baixa demanda psicológica, onde ele tem pouca exigência ali, né, cognitiva ali, e um controle alto sobre o trabalho, vai dar um baixo risco. Já se ele tiver uma demanda alta, né, da parte psicológica, e um baixo controle sobre o trabalho, ele vai ter um alto risco aí. É assim que a gente vai casando aquela somatória da planilha, né, para a gente descobrir essa classificação aqui. A estrutura do resultado, então, final e classificação ficou dessa forma. A gente vai ter uma parte que se refere ao ao SRQ 20, né? E aqui ao JCQ, a questão de suporte, tá? Eu vou mostrar na planilha para vocês que eu fiz uma adição aqui de uma outra situação, que é quando eu levo o JCQ suporte em consideração, né? Nesse caso aqui está só levando em consideração a demanda e o controle que ele tem do trabalho. Que é aqui, ó. Quando o Karasek desenvolveu isso aqui, ele levou em consideração, no modelo original, só a demanda e o controle, as perguntas, né, referentes à demanda e controle. E eu tenho lá a demanda psicológica, que é quanto o trabalho exige do trabalhador, e o controle sobre o trabalho é quanto o trabalhador tem autonomia e poder de decisão das suas ações ali, atividades, tá? A variável social foi adicionada depois por esse John e Hall aqui em 1988, para ampliar a análise, criando um modelo demanda, controle e suporte mais completo. Nesse caso, o suporte social funciona como um fator moderador, ou seja,
ele pode atenuar ou agravar, né, os efeitos negativos do estresse ocupacional. Então a gente vai ter aqueles resultados lá para o JCQ, mas agora com baixo suporte ou alto suporte, tá? E é assim que ficou, né? Por exemplo, se a demanda for alta, a demanda da cognitiva for alta, e ele tiver um controle alto, ele vai ter um trabalho ativo. Porém, se o suporte for baixo, a gente vai ter um trabalho ativo, baixo suporte, né? Por exemplo, se a demanda aqui for baixa e o controle for baixo, ele vai ter um trabalho passivo. Mas se o suporte for baixo também, ele vai ter um trabalho passivo, baixo suporte. O que essa situação nos indica, né? É que essa situação aqui, né, onde você tem trabalho passivo, baixo suporte, é bem mais grave do que só trabalho passivo, tá? E quantos formulários a gente tem que fazer? Eu utilizei essa calculadora aqui, ó, que tem na internet, aonde eu coloquei lá, por exemplo, eu tenho uma população 1.000 funcionários, né? Um grau de confiança da minha pesquisa, eu gostaria de uma pesquisa de 95% de confiança e uma margem de erro de 5%. Eu teria que preencher 278 formulários, então dá mais de 20% aí de formulários preenchidos, né? Já na outra situação, na outra extremidade, eu tenho o quê? Ainda uma população de 1.000, porém um grau de confiança de 80% e uma margem de erro de 20%. Nesse caso aqui, eu teria um tamanho da amostra só de 11 formulários para 1.000 pessoas, né? É baixo, né, o total de preenchimento. Então, tanto numa extremidade quanto na outra, eu não acho que seja tanto provável que a gente consiga fazer 278 formulários dentro de uma empresa, quanto que isso aqui vai trazer uma resposta realmente efetiva do que a gente está buscando ali, né? Se as pessoas estão adoecendo dessa parte mental ou não. Então a gente precisa tentar, né, trazer para essas outras situações aqui. Por exemplo, aqui eu tenho 95% de confiança, mas com uma margem de erro de 15%, ao invés só de 5% aqui. Aí eu tenho 41 formulários, já é uma situação bem mais factível aí para nós, né? Na parte de preenchimento. E aqui eu tenho 1.000, 95% de confiança ainda, mas com 20% agora de erro, né? 5% a mais do que aqui. Eu já teria que preencher 24 formulários. Como que eu faria isso aí, né? Então, assim, os setores possuem níveis hierárquicos diferentes, tá certo? Então, normalmente eu tenho lá um nível operacional, eu tenho um nível tático, né, que é o nível de supervisão e gerência, e tenho um nível estratégico, que é a diretoria, proprietários de empresas, né? Então, normalmente, a gente vai ficar aqui embaixo, né? O nível estratégico é mais difícil da gente conseguir alcançar com esse tipo de pesquisa, tá? Mas esses dois níveis aqui, ó, é bem plausível que a gente consiga fazer com que eles preencham os formulários. Aqui eu vou ter bem menos formulários, né? Porque são menos supervisores do que o pessoal operacional, tá? Mas ainda assim aí a gente vai conseguir preencher os formulários nessa situação. O que eu faria, né? Vamos supor que eu tenha lá 20 analistas dentro de uma área administrativa, 2 supervisores e um gerente. Então eu vou pegar lá 10% do valor, né, dos analistas, vou pegar um supervisor e vou pegar um gerente. Nesse caso aí eu teria 4 formulários preenchidos nessa área de 23 pessoas aqui, tá certo? E se fosse um setor de produção, por exemplo, onde eu tenho 2 supervisores, né, eu tenho 500 pessoas trabalhando lá, por exemplo, nas máquinas, mas elas estão em máquinas distintas lá, então tem supervisão diferente. Nesse caso, eu teria que fazer aqui 25 preenchimentos, né, de formulários, mas eu pegaria lá então o supervisor, se tiver algum líder, né, alguma coisa assim, a gente pega também, e o restante da parte operacional, assim como do outro lado, para conseguir abranger toda essa área aqui de produção, tá? É assim que eu pensaria em fazer. E os recursos vocês vão precisar para aplicar isso aí, né? Precisar de ferramentas, né? Então vai precisar do formulário impresso, né? Caneta, tempo para que as pessoas consigam preencher esses formulários. Vai precisar de permissão e autorização da empresa, né? Para que elas preencham esses formulários aí. Precisa tabular os dados colhidos em campo, né? Nas planilhas. E depois informar o resultado e as conclusões ali de acordo com uma análise ergonômica preliminar, ou se não, realmente dentro do PGR, né? Coisas importantes para fazer esse tipo de pesquisa. Você precisa no formulário deixar claro ali para os participantes qual que é o objetivo da pesquisa, tá? Antes de iniciar qualquer entrevista, eles precisam entender por que eles estão preenchendo aquilo ali. Treinamento dos entrevistadores. Se caso você não for aplicar, tiver um time que vai aplicar, você precisa ter a certeza de que essas pessoas que vão fazer as entrevistas,
estão passando ali, né, as orientações de forma correta para preenchimento do questionário, certo? Garantir o anonimato e a confidencialidade dessas informações. Por quê? Ao preencher o questionário, o colaborador tem que ter certeza que não terá o resultado exposto, certo? Ele pode ter ali dado um resultado alto, por exemplo, para risco psicossocial, né? E ele não quer que isso aí apareça lá, certo? E tem que ficar claro ali para que a gente vai preservar o colaborador. Senão ele mente na pesquisa, senão ele não responde com toda a sinceridade, né? E aí ele vai responder de maneira clara e verdadeira se a gente confirmar para ele que ele vai ter esse anonimato e confidencialidade aqui, tá? Controle de viés. Isso aqui é uma situação onde a gente tem pessoas selecionadas para fazer, muitas vezes, né? Para fazer as pesquisas, né? Então, já são pessoas selecionadas que vão lá preencher os formulários e a gente vê que não tem uma certa aleatoriedade ali na escolha, né? Então, nesse caso aí, a gente precisa tomar um certo cuidado e se a gente sentir que tem um viés ali na pesquisa, a gente precisa ampliar o número de formulários preenchidos até que a gente sinta que isso aqui foi, de alguma forma, diluído, tá? Acompanhamento e monitoramento durante o processo das coletas e fazendo, né, o monitoramento ali e, se necessário, fazer algum ajuste. E fazer depois uma análise robusta dos dados, tanto individualmente, por colaborador que preencheu, quanto de forma geral, por área, ou se não, de uma forma geral ainda pela empresa toda, né? E para a gente validar as conclusões que a gente vai tirar ali, certo? Agora eu vou mostrar para vocês, então, o formulário, né? O drivezinho lá na Hotmart, pessoal, vai ter um e-book, né? Que está na forma de um guia. Ele é esse guia aqui, ó. Então, eu coloquei aqui quais são os principais riscos psicossociais que você pode ter na empresa, as consequências dos riscos psicossociais, como identificar os riscos psicossociais, aí algumas ferramentas, né, que a gente tem para fazer essa identificação, algumas considerações importantes, benefício da gente fazer a identificação desses riscos, né, como prevenir os riscos psicossociais, as dificuldades na aplicação de ferramentas de reconhecimento de risco. Inclusive eu coloquei algumas situações para superar, né? O que o departamento de segurança, né, tem a ver com essa situação e a complexidade desses riscos psicossociais. E um passo a passo para fazer a implementação e gerenciamento de um programa de risco, né, de psicossociais aí, é uma forma de gerenciar. Tudo bem? O outro e-book, ele também tem basicamente essas mesmas informações, com alguns textos a mais, né, uma parte mais introdutória, assim. E também ele vai ter lá no finalzinho dele o anexo dos formulários, né? Que eu já vou mostrar para vocês aí também, tá? Dos formulários, vocês têm o Job Content Questionnaire com 49 perguntas, né? Elas têm que ser respondidas de novo, de 1 a 4. Então você vai imprimir isso aqui, entregar na mão do colaborador. Ele vai preencher, depois você vai tabular esse formulário, né? O Self-Report Questionnaire, o SRQ20, onde você tem 20 questões ali, que ele vai responder sim ou não. Então você imprime isso aqui também, entrega na mão dele, né, para ele fazer. Depois você vai fazer a tabulação dos dados. Nós vamos ter duas planilhas aqui, né, do Excel. Uma planilha, eu vou ter as questões, né, do SRQ20 e do JCQ, tá, divididas aí por demanda. Eu vou fazendo a pontuação e lá no final eu consigo obter os resultados, né. Esses resultados numéricos vão vir aqui nessas colunas, certo? E através do preenchimento dessas colunas nós vamos ter os resultados aqui, né? Então, por exemplo, o João ele foi lá, preencheu o questionário e deu 13. Aí já deu um risco moderado, tá? Nesse caso aqui, o SRQ, ele faz individualmente, tá vendo? Então ele vai dar o risco individualmente. Então cada pessoa aqui vai ter um risco associado a ela. E um risco moderado aqui no caso, que é a média total entre eles, os preenchimentos aqui, tá? Já o Job Content Questionnaire, ele vai levar em consideração as médias, né? Então se eu, por exemplo, diminuísse aqui, colocasse 1 e 1 aqui, ó, ele já trocou aqui, tá vendo? Por exemplo, se eu colocar 50 aqui, ó, ele vai mudando, então, o risco para todos, né? De acordo com as avaliações individuais e as médias, ele vai traçar os riscos aqui. Como eu tinha explicado para vocês, eu tenho aqui uma classificação de CARASEC
que leva em consideração o JCQ demanda e o JCQ controle, e também quando o John Hall lá fez a alteração, ele adicionou a questão de suporte, né? Então eu vou ter lá, por exemplo, um baixo risco, baixo suporte e assim por diante aqui nesse tipo de situação, certo? Outra planilha que a gente tem é a planilha de acompanhamento, né? Então eu tenho aqui um plano de acompanhamento de objetivos, né? É basicamente um plano de ação, onde eu tenho aqui qual que é a medida preventiva a ser elaborada, né? Os objetivos dessas medidas, aonde que ela vai atuar. E aqui, por exemplo, a elaboração de implementação da política de criação de um clima saudável da equipe. Então, primeiro você vai ter que elaborar, depois você vai ter que implementar isso aí, né? Através de treinamento, palestras, cursos dentro da empresa, né? Então, aqui você vai dar um prazo, tá certo? Pode ser um prazo para aquela etapa, né? Ou se não, para ela ser implementada como um todo. Aqui está quem é o responsável, né? Pela administração aqui ou pela implantação disso aqui. E você vai ter uma situação de monitoramento. Por exemplo, se está em elaboração, eu fiz aqui uma tabelinha de monitoramento, né? Então eu tenho lá, o estudo foi iniciado ou ele já foi concluído? Vamos supor que essa aqui está elaborado, o estudo já foi concluído. Aí eu coloco 25% concluído lá. Tá? Ah, não, passamos já por uma definição orçamentária, onde a gente já mandou cotações para algumas empresas, e a gente passa aqui para 30% e vai fazendo esse monitoramento dessa forma. Isso aqui pode ser alterado, né? Não tem nenhum problema de você mudar essas porcentagens aqui, mas lá tem definição orçamentária, cotação de preços, né? Contratação da empresa para execução, início de implementação das obras, né? Implantação concluída. Depois a gente vai ter lá os testes e verificação da eficácia. Então, como que eu vou medir se o que eu acabei de colocar lá na empresa, né? Nesse caso aqui, um plano aí de clima saudável, como é que eu monitoro isso aí, né? Então, eu teria que ter feito uma pesquisa antes e depois uma pesquisa depois de como está o clima organizacional ali, certo? Para mim conseguir fazer a avaliação. E depois, conclusão e validação dos objetivos, eu vou colocar 100% aqui somente na hora que eu já tiver realmente obtido algum resultado ali e conseguido confirmar que essa ação teve algum efeito, né, naquele processo. Tudo bem? E por último aí a gente vai ter a questão das metodologias, né? Então vai esse conjunto de slides aqui para que vocês copiem esses textos e coloquem lá na sua análise ergonômica preliminar ou se não no seu PGR, né? Mostrando como que você está fazendo esses critérios para avaliação, né? Então, mostrando lá o tipo de pontuação, certo? Como que você classificou aqueles riscos, né? Colocar os modelos dos formulários, para que se passar por uma eventual visita, né, de algum auditor fiscal do trabalho, ele tenha como obter, né? Ah, você teve aqui um resultado, então, no SQR 20, né? De 13, mas como que você chegou nesse resultado, certo? Ele vai perguntar. Então, nesse caso, aí você teria que apresentar para ele aí a metodologia, né, e os critérios que você utilizou para poder fazer. Beleza? Ficou um pouquinho maior do que eu tinha imaginado, pessoal, mas eu acho que deu para dar uma esclarecida aí de como que eu estou pensando essas situações. Tranquilo? O link para acesso a esse material está aí na descrição do vídeo, tá? E se você tiver com alguma dúvida, tiver alguma sugestão, deixa nos comentários aí também. Pedir para vocês se inscreverem, quem chegou até aqui, e dar um joinha aí no vídeo. Valeu? Compartilhem com os amigos também. Valeu, rapaziada. Um forte abraço a todos.